Meus irmãos, quero convidá-los para mais uma vez cercarmos a mesa do Senhor. Tira um pouquinho do eco, João, ainda está com eco. Para meditarmos sobre esse texto que o Espírito Santo nos trouxe. Às vezes você lê um texto da Bíblia várias vezes e parece que está fechado. De repente acontece uma iluminação. A palavra de Deus, ela já é a revelação de Deus à humanidade. Mas há textos na Bíblia que, além da revelação de Deus, precisam uma iluminação, né? E iluminação é algo que parece que desvenda assim uma luz aos nossos olhos, e o que você não viu passa a ver. Aquilo que Deus não falou com você antes passa a falar. E quando Deus fala é porque Ele tem algo para nos ensinar. Amém, meus irmãos? Nós vamos essa noite falar sobre 3 coisas necessárias para a igreja atual. Diga 3 coisas. 3 coisas necessárias para a igreja atual. Para a igreja atual. Eu ouvi hoje pela manhã, no ciclo de oração, a irmã falando sobre aquele momento de Maria aos pés de Jesus. E Jesus disse: uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Quando o assunto é a adoração, a dedicação aos pés de Jesus, é algo único e necessário. Quando o assunto é a vida espiritual da igreja, nós podemos essa noite ir mais além e falar sobre 3 coisas necessárias. Deu para entender? Amém. 3 coisas necessárias para a igreja atual. Aleluia. Primeira coisa necessária: compra ouro provado no fogo. Amém. Número 2, compra vestes brancas. Amém. Número 3, comprar colírio para ungir os olhos e ter visão espiritual. Amém. Aleluia. Na sexta-feira passada, nós meditamos quando é que a igreja precisa comprar ouro provado no fogo. E mostramos uma série de situações que o crente passa, que quando ele está nessa fase, ele necessita comprar este ouro provado no fogo, este ouro refinado. Amém. Pois bem, nós entendemos na palavra do Senhor que a verdadeira riqueza, ela é espiritual. Aleluia. Falamos sobre isso aqui. E é algo que vem exclusivamente da parte de Deus. A verdadeira e essencial e necessária riqueza é a espiritual. Claro que não vamos desmerecer a riqueza material e outros tipos de riquezas que existem. Mas a riqueza espiritual que vem de Deus, ela deve estar em primeiro lugar. Glória a Deus. Glória. Falamos também que Jesus aqui nesse texto, ele se apresenta como um mercador espiritual, não é? Dizendo: aconselho-te que de mim, não é em outra parte, é de mim, compres. Aleluia. Ouro provado no fogo, vestes brancas e colírio para que vejas. Deus tem uma palavra, irmão, nesse texto bíblico para nós hoje. Amém, oh glória. Para nos orientar, para orientar cada um de nós, cada crente em particular, sobre a sua vida espiritual. Glória a Deus. Nós vivemos uma crise sem precedente na igreja atual. São dias difíceis, são dias de provas. E não é de caráter local, é de caráter mundial. Nós vivemos uma época, vocês acompanham aí as redes sociais, a mídia,
a mídia eletrônica, a mídia escrita, a mídia falada, seja qual for, você vai observar e ver que há muita coisa que está fugindo do original. Há muita, eu diria, no aspecto agora de falar de ouro, e falar de bijuteria, e falar de miçanga. Eu usei esse termo hoje, quando estava falando, que há muita coisa que parece, mas não é. Nem tudo que brilha é ouro. Por que é importante uma palavra como essa para a igreja? Para a igreja ficar atenta. Aleluia. Eu nasci e me criei na igreja e aprendi durante toda a minha vida que um crente só era batizado com o Espírito Santo quando falava em outras línguas. Mas hoje eu estou vendo e sendo quase obrigado a aceitar, claro que eu não vou aceitar, mas estou sendo quase obrigado a aceitar, que há pessoas dizendo que é batizado com o Espírito Santo sem nunca ter falado em línguas. O que é isso? É algo que parece, mas não é. Quando a Bíblia fala de ouro provado no fogo, está falando de coisas espirituais genuínas. Oh, glória. Aleluia. Há muita imitação, irmão, nos dias atuais. Há muita coisa que parece, mas não é. Há línguas estranhas que parecem, mas não é. Há profecias que parecem, mas não é. Glória a Deus. Então Jesus está nos convidando para essas três coisas necessárias na igreja atual. Aleluia. Não é imitação, não é miçanga, não é bijuteria. Ele está oferecendo ouro refinado. Aleluia. Ouro puro, ouro provado no fogo. Quem dá glória a Jesus? Glória. Eu disse aos irmãos sexta-feira que ouro provado no fogo, podemos comparar a fé, uma fé provada. Né? Uma fé provada. Hoje também estamos vendo pessoas se dizendo cristãs, evangélicas, gospel, né? Mas sem o mínimo de aparência de alguém que está pronto a defender a sua fé. Ser cristão hoje, ser evangélico hoje, dá ibope, né? Dá ibope. Você vê na mídia aí, todo mundo hoje está... O povo perdeu aquele medo de dizer que era evangélico. Né? Pelo contrário, hoje ser evangélico, né, é algo que tem elevado as pessoas a um nível diferenciado até de aceitação. Mas daí nós vamos observar que muitas pessoas não estão vivendo a verdadeira fé. Glória a Deus. Aleluia. E ouro provado no fogo é uma fé também provada. Amém. Aleluia. Provada e aprovada. Aleluia. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. O apóstolo Pedro vai nos orientar dizendo: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo. O que é que o apóstolo está dizendo? Que uma verdadeira fé, ela é provada. Como o ouro é provado no fogo, tira as escórias. Aleluia. O ouro que passa pelo fogo, ele tira as escórias. E é um ouro mais caro, é um ouro refinado, é um ouro puro. Oh, glória. O apóstolo está dizendo para nós que existe uma fé verdadeira, necessária, essencial. E esta fé também ela é provada no fogo. Glória a Deus. Ela é provada nas tribulações. Amém. Ela é provada nas dificuldades da vida. Glória a Deus. O crente que tem esta fé provada, como ouro é provado pelo fogo, é como ouro refinado. É uma fé, irmãos, gloriosa, maravilhosa. Glória. A Bíblia diz que vai se achar em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém. Essa fé não é apenas necessária à vida cristã, mas ela é vital. Ela é essencial. Aleluia. Eu estou falando de algo aqui que é necessário para a igreja atual. Fé, uma fé provada como o ouro é provado pelo fogo. Amém. Romanos 1,17 diz que o justo viverá da fé. É essa fé aí. Uma fé genuína. Uma fé verdadeira. Não é aquela fé apenas que você diz de lábios. Eu creio em Deus. Mas no primeiro aperto, ó, já correu. Já saiu dos pés de Jesus. Já desapareceu. Não. É uma fé provada
e aprovada. Aleluia. Glória a Deus, uma Glória a fé Deus. essencial. Sem essa fé, irmão, não há relacionamento duradouro com Deus. Não há. Sem esta fé genuína, este ouro provado no fogo, não há relacionamento duradouro. Pode até ter alguns dias, mas não vai durar muito tempo. Na primeira prova, Glória a Deus. na primeira dificuldade, essa pessoa sem essa fé genuína, verdadeira, vai se afastar dos pés de Jesus. Aleluia. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz: sem fé É impossível é impossível agradar a Deus. agradar a Deus. Então essa fé, ela, além de necessária, ela é essencial. Ela é vital. Estou falando de coisas necessárias para a igreja. Glória Glória a a Deus. Deus. Aleluia. Ouro provado no fogo aqui, em primeiro lugar, necessita, aleluia, ser algo provado e aprovado. Amém. Daí, se você tem sido provado, irmão, na sua vida cristã, dê glória a Deus nesta noite. Se alegre em Deus, porque você tem uma fé provada e aprovada e permanece servindo ao Senhor. Aleluia. É esta fé aí que é vital, é esta fé aí que é necessária, é esta fé aí, aleluia, que é essencial na vida do cristão. Não é uma fé apenas aparente, não, é uma fé consubstancial, tem substância, suporta, luta, prova, dificuldade, mas não deixa de estar na presença de Deus. Amém. Comprar esse ouro que Cristo oferece, porque o conselho é para comprar. Eu vou usar uma expressão aqui bem conhecida dos irmãos. Comprar este ouro significa pagar O preço. Vocês já ouviram muito essa expressão? Tem que pagar preço. Tem que pagar preço. E alguém, não sei se não entende bem essa expressão. Olha, irmão, de graça para nós só a salvação. Aleluia. Na vida espiritual, de graça, só a salvação, porque quem pagou o preço da salvação foi Jesus. Foi Jesus. Então agora, pela graça, sois Salvo. salvos. Aleluia. Mas as bênçãos que acompanham a salvação, Aleluia. temos que pagar Preço. preço. Por que é que temos muitos crentes pobres na igreja, espiritualmente falando? Porque não querem mais pagar Preço. Pastor, porque antigamente na igreja havia tanto batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais se manifestavam, era dom de profecia, era dom de língua, interpretação de língua, era dom de curar, se manifestar, porque os crentes também pagavam Preço. Estou falando a verdade, irmão? Aleluia. É uma verdade? Isso é uma realidade ou não é, irmãos? É verdade. É uma realidade. Glória a Deus. Aleluia. Então, comprar aqui, que Jesus aconselha que de mim compre. Não é a salvação. Salvação ele já pagou o preço. Agora, as bênçãos que acompanham a salvação, se você quer receber essas bênçãos que acompanham a salvação, temos que pagar preço. Aleluia. No segundo livro de Samuel, no capítulo 24, eu encontrei uma história muito interessante que eu queria agregar a esse assunto. Diz que veio uma praga sobre Jerusalém. O rei Davi, incitado por Satanás, aí no livro de 2 Samuel diz que foi o Senhor. Mas 1 de Crônica 21 diz que foi Satanás que incitou Davi para numerar Israel e Judá. E veio uma praga sobre o povo. Porque Davi, por certo, deu lugar à soberba, quando soube do número de guerreiros que ele tinha, 800.000 homens de guerra, mais 500.000 homens de Judá. Isso subiu ao ego do rei. E nunca a glória foi do homem, a glória toda a vida foi de Deus. Oh, glória! O Senhor disse: a glória é minha, a outra eu não darei. Aleluia. Oh, glória! Aí Deus manda o profeta Gade, entregar uma mensagem para Davi, parece que no versículo 2 ou 3, passa aí.
Segundo Samuel 24, versículo 3. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplica o Senhor teu Deus a este povo com vezes, 100 vezes, tanto quanto agora é, e aos olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Joabe começou a ver que o rei estava querendo se ensoberbecer. Versículo seguinte: a palavra do rei prevaleceu contra de Joabe e foi feito o trabalho. Versículo 5: passaram o Jordão, se puseram a trabalhar. 6: vieram a Gileade. 7: vieram a fortaleza de Tiro. 8: assim rodearam toda a terra. 9: Joabe deu ao rei o relatório. 10: coração doeu a Davi depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequeno que fiz. 11: levantando-se, pois, Davi pela manhã, aqui agora pegou. Aleluia. Veio a palavra do Senhor ao profeta Gade. E o que foi que Deus mandou dizer a Davi? 12: vai, diz a Davi, assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço. Eita, irmão. Aleluia. E escolhe uma delas. Quais são elas? Versículo seguinte: quer 7 anos de fome? Quer 3 meses fugindo diante do inimigo? Ou quer 3 dias de peste sobre a cidade? Irmão, a coisa com Deus não é brincadeira, não. Aleluia. A coisa é séria. Você quer 7 anos de fome? Quer 3 meses sendo perseguido? Ou quer 3 dias de peste sobre a cidade? Aleluia. Para resumir, Davi disse: caiamos nós nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor, depois de mandar aquela praga, que houve uma mortandade por toda parte, mais de 40 mil homens morreram. Aí o Senhor manda o profeta falar com Davi. Diz: Davi, vai, faz um sacrifício ao Senhor, Davi. Faça algo para Deus suspender esta maldição, esta praga que está sobre a cidade. Glória a Deus. Davi vai a Araúna, era um fazendeiro da época. Araúna, me ajuda aí, Araúna. Eu preciso fazer um sacrifício ao Senhor. Eu preciso fazer holocaustos ao Senhor, para que Ele retire essa maldição de sobre o povo. Glória a Deus. Aleluia. Olha a responsabilidade do povo de Deus aí, irmão. Quando você está sacrificando, a igreja ora, a igreja clama, vem o clamor, vem oração, vem consagração, e através da sua oração, Deus vai suspender a maldição que está sobre a cidade. Glória a Deus. Aleluia. Mas é interessante que Davi chegou para Araúna e disse: olha, eu preciso de um pedaço de terra, uma eira, para fazer um altar. Está lá no versículo seguinte. Preciso de trilhos, de madeira, de lenha, de boi. Aí Araúna vai e diz para o rei, diz: olha, Davi, você aqui não vai pagar nada. Você é o rei. Eu estou feliz de ter você aqui na minha fazenda. Aleluia. Tome e ofereça o rei, versículo 22, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí, tome os bois, tome os trilhos, tome lenha, tome tudo. Glória a Deus. Bom, né, irmão? Tem encontrar alguém assim que lhe dê tudo, não vai pagar nada. 24. Porém, Davi disse a Araúna. Eu queria que toda a igreja lesse esse versículo 24. Porém, o rei disse a Araúna: não, porém, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que me não custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Assim Davi comprou. Aleluia! Glória a Deus. Deus tem uma palavra para nós essa noite. Amém.
Cuidado com as facilidades que estão por aí. Tem que comprar. Eita, glória. Aleluia. Tem que pagar preço. Oh, glória. Nós estamos vivendo uma geração de crentes que querem as coisas fáceis. Glória a Deus. Aleluia. Mas a palavra de Deus ainda continua a mesma. Tem que pagar preço. Olha a consciência de Davi. Araúna disse: eu te dou tudo, eu te dou os bois, eu te dou lenha, eu te dou a eira, o pedaço de terra, eu te dou os trilhos para tu colocar, eu te dou tudo. Porém, Davi disse: não, Aleluia. por certo preço eu tu comprarei. Aleluia. Deixa eu comprar, Araúna, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Aleluia. Tem gente querendo servir a Deus na lei do menor esforço. E eu vim aqui essa noite para dizer para vocês que nunca no reino de Deus se serviu a Deus na lei do menor esforço. Sempre para se servir a Deus tem que se pagar preço. A geração atual que nós estamos vivendo é que é uma geração que quer as coisas de graça. Sem pagar preço, sem fazer sacrifício. Quer que eu dê um exemplo aqui rapidamente? Eu vi esses dias uma reportagem sobre o carnaval. Um chefe de uma escola dizendo que gastou 100 milhões para desfilar a escola de samba dele. Cada pessoa fez uma despesa de 5 mil reais. Para quê? Para servir a quem? Aí na igreja você faça uma festa, coloca uma farda e diga: tem que comprar, tem que pagar 150 reais. Tá caro demais, homem. Mas se fosse no carnaval, você pagava 5 mil, ainda passava 3 dias pulando bêbado, ia terminar na cadeia preso ou no cemitério. É assim ou não é, irmão? Estamos numa geração assim. Quando está lá para o mundo, é para gastar tudo. Nas coisas de Deus, qualquer coisa é caro demais. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Tem que pagar preço. Amém. Aleluia. Diga isso agora a sua companheira aí, a seu companheiro aí, diga: quer bênção de Deus? Tem que pagar preço. Oh, glória! Estamos na geração do de graça. Tudo tem que ser de graça. Se não for de graça, eu não quero. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória! Mas no reino de Deus, as coisas de Deus, Davi disse: olha, não, eu não vou oferecer ao Senhor um holocausto que não me custe nada. Olha, irmão. O valor real das nossas dádivas, o valor real, escute isso, daquilo que você dá na obra de Deus, o valor real do seu serviço na casa de Deus, o valor real da sua vida diante de Deus é medido pelo sacrifício e por aquilo que ele custa. Aleluia. Se você está fazendo alguma coisa para Deus, está dando alguma coisa para Deus e não lhe custa nada, Deus também não está recebendo. Esse sacrifício não está chegando à presença de Deus. Aleluia. Olha, escute isso. Tem que ter oração. Diga aí, tem que ter oração. Tem que ter oração. Tem que ter jejum. Tem que ter jejum. Tem que ter clamor. Tem que ter clamor. Tem que ter renúncia. Tem que ter renúncia. Tem que ter abnegação. Você tem que abrir mão de muita coisa. Tem que se sacrificar. De acordo com o tamanho do seu sacrifício, da sua luta, da sua dificuldade, é o tamanho da bênção que Deus vai lhe responder. Aleluia! Amém. Eu não estou aqui para enganar os irmãos, para dizer: não, agora tudo é de graça. Não é de graça não, ainda continua o mesmo princípio da palavra de Deus. Amém. É um princípio. Um cristianismo, diga comigo, um cristianismo. Um cristianismo. Que nada custa. Que nada custa. Nada vale. Nada vale. Diga de novo que é para aprender. Um cristianismo. Um cristianismo. Que nada custa. Que nada custa. Nada vale. Nada vale. Aleluia. Estou servindo a Cristo, mas olha, pensa a vida boa. Não preciso orar. Não preciso ler Bíblia. Eu não preciso jejuar. Eu não preciso contribuir com nada. Pense que coisa boa. Que cristianismo é esse?
Que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E cruz é preço. Aleluia. Cruz é preço. Aleluia. Não é fácil a cruz de cada dia, não é fácil. Ninguém vinha me dizer que seguir a Jesus é fácil, porque não é. Custa um preço, a renúncia, a abnegação, mas vale a pena. Glória. Estou dizendo que vale a pena. Amém. Diz o irmão Marco aí na igreja de Jesus: não deve nada a ninguém. Deve mesmo não. Glória a Deus. Se você pagar preço, ele lhe recompensa muito mais do que você merece. Ele dá mais do que nós merecemos. Aleluia. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus para sempre. Amém. Então comprar ouro provado no fogo aí é comprar as bênçãos espirituais. Comprar as coisas de Deus é pagar o preço. Quanto mais você ora, mais Deus lhe usa. Aleluia. Quanto mais você jejuma, mais Deus abre os segredos da palavra para você. Aleluia. Quanto mais você se esforça, quanto mais você dá, mais Deus lhe abençoa. Aleluia. Aleluia. Quanto mais você se sacrifica, mais vê a mão do Todo-Poderoso estendido sobre a sua cabeça. Aleluia. Vale a pena servir a este Deus. Davi disse: Deus me guarde de oferecer a Deus holocausto que não me custe nada. Porque Davi sabia que de acordo com o seu sacrifício era a forma que Deus ia responder a sua oração. Como Davi pagou, você vai ver no versículo 25 de 2 Samuel 24, Davi comprou, Davi pagou, é o versículo 24 mesmo, ele pagou, comprou, deu preço, aleluia. Olha lá o que diz o versículo: assim Davi comprou a eira, os bois, por 200 ciclos de prata. Davi comprou. Diga para alguém aí, cá do seu lado, diga: quer vitória? Quer vitória? Pague o preço. Pague o preço. Aleluia. Eita glória, aleluia. Esse conselho é de Jesus, irmãos. Esse conselho é de Jesus. Eu aconselho-te de mim mesmo que compre. Compre ouro provado no fogo. Compre vestes brancas, que eu vou adiantar agora para a segunda necessidade. A primeira necessidade, comprar ouro provado no fogo, é comprar as bênçãos espirituais. Número 2, compre vestes brancas. Aleluia. Diga para alguém ouvir: compre vestes brancas. Eita. Aleluia. Na igreja de Sardes, Jesus encontrou que, apesar de ser uma igreja que tinha seus problemas, todas as igrejas tinham seus problemas, suas dificuldades, mas tinha algumas pessoas lá. Aleluia. Veja Apocalipse 3 e 4, diz que não contaminaram as suas vestes. Aleluia. Leia 3 e 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Você dá para dar glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. A igreja de Sardes, apesar dos problemas, mas tinha algumas pessoas. Deus sempre tem um remanescente. Amém. Glória. Vou dizer de novo: Deus sempre tem um remanescente. Aleluia. Glória. A igreja de Sardes tinha lá seus problemas, mas Jesus olhou e disse: mas eu tenho lá. Aleluia. Eu tenho lá algumas pessoas. Aleluia. Que não contaminaram. A palavra contaminar aí é sujar. Não sujaram suas vestes e comigo andarão de branco. Glória. Porque são dignas disso. Amém. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Glória. Aleluia. Compra vestes brancas, é pagar o preço para não sujar as suas vestes. Apocalipse 22, 14 diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Só vai entrar lá quem tiver as vestes lavadas Aleluia. no sangue do Cordeiro. Glória. Lá não vai ser nome de denominação, lá não vai ser título.
Parece-me que foi John Wesley que teve uma visão, né, no seu ministério. Chegava no inferno e perguntava: tem crente aí, denominação tal? Eu disse: tem. Tem crente aí, denominação? Tem. Todas que ele perguntou, tinha. Misericórdia, Jesus. Me leve para o céu. E foi para o céu. Era uma visão que ele estava tendo. Chegou no céu. Tem denominação tal aqui? Tem não. Tem denominação? Tem não. Todas as que ele lembrou, perguntou: tem não. E quem é que está aí? Aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Oh, glória! Tem gente que se confunde e acha que vai para o céu pelo nome da denominação. E não é o nome da denominação, não é a posição que você ocupa, é quem lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! É um preço que nós temos que pagar. Amém. Mas vale a pena. Amém. Vai entrar no céu. Amém. Eu estou dizendo que vai entrar no céu. Amém. Aleluia. Mas é um preço. Glória a Deus. Não contaminar as vestes, não sujar as vestes. Aleluia. Pagar o preço para andar vestido de branco. Glória a Jesus. Oh, glória. Neemias capítulo 13, versículo 23 e 24. Vai me contar lá a história de uns judeus, né? Depois de passar por todos aqueles processos de cativeiro e tanta coisa, diz que eles se misturaram, casaram com mulheres asdoditas. Veja lá, Neemias 13, 23 e 24. Naquele dia, judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, não era do povo de Deus, de Asdod, filisteu. Amonita, do povo de Amon. Moabita, do povo de Moabe. Lá daquela raça lá que veio daquele incesto de Ló com as filhas. Os amonitas e os moabitas. Pois os filhos de Israel, depois que saíram do cativeiro, que voltaram para Jerusalém, foram casar com essa gente lá. Está vendo? O versículo 24 diz: e seus filhos, os filhos que nasceram, falavam meio asdodita, e não podia falar judaico, senão segundo a língua de cada. Porque se misturaram, se contaminaram as vestes, e agora não podia mais nem falar, porque estava misturado o negócio. Aleluia. Glória a Jesus. Glória. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Manter as vestes brancas é pagar o preço para não misturar. Porque na mistura vem o contágio. Glória a Deus. Aleluia. E esses dias a gente está vendo uns crentes, irmão, que para eles nada é nada. O que é que tem, pastor, ir para o carnaval? Eu não acho nada. E você vai lá para o meio, vai se misturar lá? Vou. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Os filhos de Israel se misturaram, irmão, isso deu um problema tão grande. Espiritualmente é o que acontece quando o crente não apenas se mistura, mas comunga. O povo de Deus começou a se misturar, irmão, com o mundo. Escute isso. De tal forma que hoje tem igreja, e eu posso falar isso aqui de público, porque vocês viram aí na internet. O povo de Deus começou a se misturar, de tal forma que hoje, vocês têm visto por aí, né? Aniversário de pastor, e o outro chegar com a camisa do Flamengo, do Vasco. Se fosse uma coisa tão banal. Traz escola de samba para tocar dentro da igreja. Nada é nada. Irmão, é que a mistura contagia. Daqui a pouco a linguagem está misturada. Você não sabe mais a linguagem, se é de povo de Deus ou do que é. Glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco não está mais dando a paz do Senhor. Sabe como é que muito crente está saudando o outro? Dá um murro assim. Qual é, velho? Pá! Fica na tua. A linguagem é meio asdodita.
Não diz mais Pai do Senhor, dispassou. Aleluia. A linguagem meio asdodita, meio misturada as coisas. Glória a Jesus. Glória a Deus. Contagiado. Parece que o Salmo 1 desapareceu da Bíblia desse povo, irmão. Eu estou achando que arrancaram esse salmo da Bíblia de muitos crentes. Salmo 1, verso 1. Leia a igreja bem alto, bem bonito. 1, 2, 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aleluia. Que Deus, glória a Deus. Oh, glória. Bem-aventurado, quer dizer, feliz. Aleluia. Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tem gente buscando o conselho de ímpio. Vai lá na internet buscar um conselho de um ímpio. Ao invés de buscar o conselho da Bíblia, o conselho de um servo de Deus, vai lá pegar o conselho de um ímpio. E a Bíblia está dizendo, bem-aventurado aquele que não anda. E andar aí, irmão, não é só andar, não. É ser influenciado, contagiado. É viver contagiado. O verbo aí está no presente contínuo. Anda e sai andando. Oh, glória a Deus. Vive tomando conselho de ímpio. Glória a Jesus. Aleluia. Tem crente que consulta horóscopo. Hoje, nos dias atuais, está assim, crente consultando horóscopo. Fala nisso, quem é de peixe aqui? Levanta a mão. De touro. Sagitário. Estamos sabidos, glória a Deus. Quem é do leão da tribo de Judá? Aleluia. Poucos dias aí eu ouvi um feiticeiro dando testemunho dizendo que tem até pastor indo lá no centro dele pedir conselho. Macumbeiro. Sangue de Jesus tem poder. Saul. Não é? Saul. Vai misturando, irmão, vai misturando e daqui a pouco o contágio passa. Isso é a lepra, a doença pega. E você fica achando que é que tem eu ir lá no macumbeiro? Pedir um conselho lá, o feiticeiro lá. A Bíblia diz que não anda, segundo, nem se detém, nem se assenta. Porque é uma sequência. Primeiro você começa andando. Daqui a pouco você para. E por último, se assenta. Daqui a pouco você está sentadinho lá na roda. Começou andando. Eu estou andando, não vejo nada demais. Eu já vi alguém dizer assim, eu tenho um amigo que é macumbeiro, mas tem gente boa. Tem crente que não é meu amigo como ele é meu amigo. Está perdido. Começa andando, daqui a pouco se detém. Sabe o que é se deter? Para. Quando para, daqui a pouco faz o quê? Se assenta. Glória a Deus. Os filhos de Israel começaram a andar com as doditas, a monita. Daqui a pouco disseram, é nada demais casar com essas mulheres estranhas. Aí lá vem o quê? O jugo. Desigual. Jugo. Desigual. Desigual. Segundo aos Coríntios 6:14, jugo desigual. Aleluia. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Eu não estou falando aqui uma doutrina nova, não. Isso é uma doutrina antiga da igreja. Aleluia. Mas se a gente não trouxer essas doutrinas, ficar somente com assuntos teológicos, com a igreja, essa geração nova não estão ouvindo doutrina, mas não, irmão. Glória a Deus. E nós precisamos parar para ensinar essas doutrinas antigas. Não pode haver jugo desigual. Crente casa com crente. Aleluia. Glória. Eu vi esses dias aí, não sei se mais alguém viu, uma mulher de 45 anos casou com um menino de 17. Tenho nada a ver com isso. Mas é jugo desigual, irmão. Jugo desigual.
Quando essa mulher tiver com 50, quando ele tiver com 50, ela está com 73. É 23 anos. Julgo desigual. Meu Deus. Tem gente casando pelas redes sociais. Porque vai lá e vê os filhos das trevas lá casando por redes. Irmão, quando foi que você viu crente na igreja casar por redes sociais? Entrar lá nos sites, lá procurando a mulher da vida dele, com quem eu vou casar. Você está procurando aonde? Antigamente, como é que se procurava a esposa que ia casar? Como é que se procurava? De joelho, orando. Ficava olhando na igreja. A moça crente aqui, deixa eu ver a moça crente aqui. Eu quero casar com a mulher crente. Agora vai lá para a sala de bate-papo, um crente em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quer casar comigo? Quero. Manda aí uma foto sua. Aí o camarada tem 65 anos, 70. Manda uma foto quando tinha 18 anos, quando serviu no exército. Quando vão se encontrar, irmão? Isso já aconteceu, irmão. Aí diz, não é aquele da foto, não. Misericórdia. E teve um que disse assim, mas eu já dei a palavra, agora é o jeito. Glória a Deus. Crente não procura casamento em sala de bate-papo, irmãos. Crente procura casamento é nos pés de Jesus. Glória. Aleluia. Está certa essa doutrina ou está errada, irmãos? Certo. Aleluia. Casamento. Busca a direção de Deus. Não vai em busca de vantagem. Não se mistura porque na internet agora é assim. Quantos anos tem Amado Batista? 84? 74, casou com 23. Porque o cantor lá tem 74, casou com 20, eu vou casar também. Casar um potrinho novo. Sabe o que é potrinho? Potrinho é o filho de cavalo, né? Filho de cavalo, cavalinho novo. Potrinho. Potrinho novo, irmãos. Potrinho novo. Cuidado, irmão. Esse potrinho pode estar com interesse. Um potrinho novo. Vocês sabem o que é potrinho novo? Cavalinho novo. Toda a força. Tem uns cavalinhos novos aí que quando ele passa o casco no chão assim, vai, chega, sai fogo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Levítico 22. Vamos ler a Bíblia. Vamos para a Bíblia, porque é a palavra de Deus. Será que o pastor está ensinando algo da cabeça dele, irmão? Veja lá. Deuteronômio 22, 10. Põe aí na tela, velho. Com boi e com jumento, juntamente não lavrarás. Aleluia. Isso aí está falando de unir para trabalhar. Tá certo você pegar um boi na canga e botar um boi de um lado e o jumento do outro? Não. Está na Bíblia. Olha aí, Cláudio. A palavra de Deus já ensinava. Não dá certo. É julgo desigual. Não é? Julgo desigual. O boi aceita a canga ali. E o jumento? Daqui a pouco o jumento está dando coice. Dando polpa. Glória a Jesus. Mas, pastor, onde é que o senhor vai buscar essas coisas? Na palavra. Glória a Deus. É na palavra. Jumento é diferente do boi. A natureza é diferente. Todos os dois são animais. Pode ser domado? Pode, mas a natureza é diferente. O jumento, quando ele trava,
Quando ele trava para sair do lugar, Glória a Deus. irmão, só Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu soube até de uma história, disse que num lugar, disse que o jumento se emperrou assim no chão. E disse que foi luta para tirar esse jumento e ele emperrado assim. Eu lembrei disso agora. Aí chama o padre para jogar água benta na cabeça dele, para ver se ele sai. Aí chamaram o padre jogou água na cabeça dele e o bicho lá. Chama o macumbeiro para fazer que certo Salomão, não sei o que lá. Aí chegou um crente. Disse, eu tenho uma oração que se eu fizer no ouvido dele, ele levanta. Aí o irmão chegou, se abaixou e disse, ou tu se levanta, ou eu vou te separar para pastor. Ele pum, meteu os pés e se levanta. Até o jumento caiu fora. Até o jumento caiu fora. Glória a Jesus. Vocês estão rindo? Mas o jumento, quando trava, só coração. O boi não, o boi é servo. Nasceu para servir, é o boi. Glória a Deus. Naturezas diferentes. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não estou falando aqui de temperamento diferente, irmão, pelo amor de Deus. Tem gente que não observa o temperamento do outro em casa. Depois vem dizer, pastor, meu marido é calado. Não fala nada. Você devia ter visto isso antes. Quem é introvertido vai ser introvertido toda a vida, sim ou não? E quem é extrovertido? Vai ser também toda a vida. Uma mulher extrovertida diz que fala 7.000 palavras por dia. Se ela trabalhar, ainda vai falar, né? 6.500 fala no trabalho. Quando chegar em casa, o marido só tem que ouvir 500. Aí o introvertido não dá uma palavra. Isso aí é temperamento diferente. Não queira mudar o temperamento do seu companheiro, da sua companheira, você não vai mudar. Se ela é extrovertida, vai ser por toda a vida. Se é introvertido, vai ser também por toda a vida. Não é temperamento que eu estou falando aqui, estou falando de naturezas diferentes. Estou falando de luz e treva. Glória. Aleluia. Estou falando de pessoas totalmente diferentes. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Jesus mandou comprar. Sabe por quê, irmãos? Se você não tiver cuidado, aí vai nessa onda do mundo, se misturando com o mundo, ouvindo o mundo. Daqui a pouco querem acabar o casamento por qualquer coisa. O que é que tem acontecido? Casa com uma, não deu certo. Vou para a internet de novo, acha outra, casa de novo, também não deu certo. Casa com a terceira, também não deu certo. Vem para o pastor, já vou para a quarta, misericórdia. 5, 6, eu conheço um que já casou com 7. E vem para mim, pastor, ore que eu estou procurando a 8ª. Ore a Jesus. Não dá para dar glória a Jesus, irmão? Jesus mandou comprar vestes brancas para que você não fique com as suas vestes manchadas. Glória. Aleluia. Oh, glória. É preço. Vai ter que suportar muita coisa, vai ter. Mas pague o preço, mas mantenha as suas vestes brancas. Glória a Jesus. Quem está entendendo a palavra de Deus essa noite? Amém. Sabemos que é Deus quem lava as nossas vestes. Né? Apocalipse 19:8 diz que foi-lhe dado. Né? Foi-lhe dado linho fino, puro e resplandecente, para que é Deus quem dá a justiça. Nós não temos justiça própria, não temos. Isaías 64:6 diz que as nossas justiças são trapo de imundície. Não estamos falando aqui de justiça própria. A justiça que temos foi-lhe dada. Aleluia. Foi-lhe dado. Aleluia. Foi-lhe dado. Amém. Foi-lhe dado. Veja Isaías 61:10. Isaías 60 diz: regozijar-me-ei muito do Senhor. Eu gosto demais desse texto. Aleluia. Regozijar-me-ei muito do Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. Por quê? Me vestiu de veste. Leiam vocês, por quê? Me vestiu de veste de salvação. Me cobriu com manto de justiça. Como noivo
que se adorna com atavios e como a noiva. Que se enfeita com as suas Mas joias. quem foi que lhe vestiu? Quem foi que lhe vestiu com veste de salvação? Deus. Quem foi que lhe cobriu com o manto da justiça? Deus. Aleluia. Não estamos falando aqui de justiça própria, é justiça de Deus. Mas para você receber a justiça de Deus, tem que pagar preço. Aleluia. Justiça é os dois lados. A justiça é a santidade do lado humano. A santidade é a justiça do lado de Deus. Vou dizer de novo. A justiça é a santidade do lado humano. É preço, tem que pagar. Aleluia. Santidade é a justiça do lado de Deus. 2 Coríntios 5:21 diz que Jesus se fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Se eu fosse você, eu dava um glória mais forte para Jesus. Aleluia. Oh, glória. Os irmãos sabem que o soro antiofídico, eu descobri isso estudando. O soro antiofídico é feito do veneno da cobra. Sabiam disso? O soro que se toma quando é mordido de cobra é feito do veneno da cobra. Então você toma o veneno da cobra, claro que já trabalhado, já passado pela química, para eliminar o veneno da cobra que lhe mordeu. Jesus não conheceu o pecado, mas o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se Jesus merece um glória, dê o melhor glória que você pode dar. Glória! Aleluia! Graças a Deus. Amém. Há um remanescente que Amém. não contaminaram as suas vestes. Aleluia. Onde está esse remanescente? Aleluia, amém. Que vai pagar o preço para manter suas vestes limpas. Oh, glória, dá para dar glória nesta noite. Jesus admoesta, encoraja, aleluia, para que a igreja se fortaleça, aleluia. Ele disse, o que resta, fortaleça, admoeste, encoraje, anjo da igreja. Diga para ele, não desista. Não é para desistir, é para comprar vestes brancas para que cubra a tua nudez. Quem dá glória a Jesus por esta palavra? Glória a Jesus. Para terminar, terceira coisa necessária. Primeira é comprar ouro provado no fogo. Número 2, comprar vestes brancas. Número 3, comprar colírio. Colírio para os olhos. Colírio corresponde à restauração da visão espiritual que só vem através do Espírito Santo. Aleluia. Aos Efésios 1, 18, 19, diz que, Paulo falando aos Efésios, diz que o Espírito Santo é ele que ilumina os olhos do nosso entendimento. Aleluia. Mas você tem que dar lugar ao Espírito Santo para ele abrir os seus olhos espirituais. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Atos 26, 18, 19, Paulo disse que o Senhor apareceu a ele e o levantou, disse, olha Paulo, o Senhor vai te usar para abrir os olhos. Aleluia. E das trevas os converter à luz do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, o perdão do pecado, e sorte entre os santificados pela fé em mim. Aleluia, amém. O Senhor levantou Paulo, aleluia, para abrir os olhos, aleluia, daqueles que estavam com os olhos fechados. Aleluia. Aleluia. É preço, tem que pagar preço. Agora olha o 19, o que é que Paulo diz assim, disse, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aleluia. O Senhor nos salvou para abrir os olhos dos cegos. Aleluia. O Senhor nos deu colírio. Aleluia. Aleluia. Você tem colírio. Amém. É o colírio da graça de Deus. Aleluia. É o colírio do Espírito Santo na sua vida. Para que Deus fez isso? Para você abrir os olhos do cego. Aleluia. Para você abrir os olhos do cego. Aleluia.
Que você possa dizer, e eu não fui desobediente à visão celestial. Glória a Deus. Oh, Aleluia. Aleluia, Oh, aleluia. O colírio que Jesus disse que tinha para dar à igreja de Laodiceia, apesar de ser uma cidade rica em farmacologia, né? Mas esse colírio aqui não tem na farmácia. Glória a Deus. Só tem esse colírio quem paga preço. Aleluia. Colírio para abrir os Glória. olhos dos cegos espirituais. Aleluia. O olho é uma das áreas mais sensíveis. Mas Jesus cura de cegueira espiritual. Amém. Jesus tem o colírio, aleluia, Amém. para você abrir os olhos Oh, do glória. Espírito. Em João capítulo 9, não vai dar tempo eu ler, mas aquele cego de nascença lá, os discípulos, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse assim? Foi que Jesus disse, nem ele, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Amém. Cuspiu na terra, fez lodo, untou os olhos do cego, vá te lavar, lava-te no tanque de Siloé. Glória a Deus. Aleluia. Ele foi, lavou os olhos e voltou vendo. Amém. Aleluia. Isso aqui se chama o tanque de Siloé. Aleluia. A igreja é o tanque de Siloé. Aleluia. Oh, glória! É para as pessoas chegarem aqui cegas e sair daqui vendo. Aleluia. Vai, lava-te. Ele foi, lavou-se e saiu vendo. Amém. Porque aqui tem colírio, aqui tem colírio. Glória. Aqui tem colírio, aqui tem o Glória. colírio da graça. Aleluia. Levanta a mão e diga bem alto. Aqui tem o colírio da graça. Tem o colírio da graça. Aleluia. Aleluia. É só você se submeter aos tratamentos espirituais, Aleluia. da saúde espiritual, né? Pagar o preço. Saúde espiritual aqui é assim. Glória a Deus. Jejum intermitente. Glória a Deus. Aleluia. Oração. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória. Bons tratamentos, bons hábitos. Oração. E até quem tiver cego, Deus vai abrir os olhos espirituais. Aleluia. Amém. Aleluia. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 15. Lembra aquele momento lá de Eliseu, estava em Dotã? Segundo Reis 6 e 15. Diz que Eliseu estava em Dotã. Dotã fica num lugar baixo assim. Dormiram ali e disse que o moço de Eliseu, que era Geazi, levantou-se bem cedo. Quando ele saiu, que olhou, estavam cercados por cavalos, carros, um grande exército. Vocês sabem a história, o rei da Síria ficou perturbado porque todo o plano que ele traçava para invadir Israel, Deus revelava a Eliseu. Tem alguém aqui sendo falso? Tem alguém aqui trair aqui, está traindo aqui? Não, tem não. É o homem de Deus. Aleluia. Está lá em Dotã. Quando tu planeja aqui, Deus revela para ele lá. Glória. Ele tem visão espiritual, ele vê pelo Espírito. Então pega aí carros e cavalos, vamos cercar, vamos prender esse homem, vamos. Quando Geazi acordou de manhã aqui, olhou, que viu, homem de Deus, que faremos? Que é, Geazi? A cidade está cercada por cavalos e carros, o exército da Síria está aí para acabar com a gente. Aleluia. Versículo 16. Aí disse Eliseu, não temas. Aleluia. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Aleluia. Pegue na mão de quem está sentado aí ao seu lado e diga esta palavra profética, diga, não temas, meu irmão. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão. Aleluia! Não tema!
esta palavra para o seu coração. Aleluia. Mais. Aí Deus abriu os olhos. Aí ele orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que esse moço veja. Abra, Senhor, abra que ele não está vendo o que eu estou vendo. Abra que ele está cego espiritualmente. Abra os olhos espirituais dele. Quando abriu os olhos, o Senhor abriu os olhos do moço. Aí ele diz: eis que o monte está cheio de carros e cavalos de fogo. Aleluia. Levanta a sua mão para dar glória a este Deus. Aleluia. Ora baixa, Manai. Não temas, você está rodeado por carros e cavalo de fogo. O que está faltando é você abrir os olhos. Abre os olhos, abre os olhos, abre os olhos. Abre os olhos, Senhor. Senhor, abre os olhos desse moço, abre os olhos dessa moça, abre os olhos dessa mulher, Senhor. Abre os olhos. E você vai ver que nós estamos rodeados. Dê glória a Jesus, dê glória a Jesus. Comece a comprar. Aleluia. Não saia daqui essa noite como chegou. Compre ouro, compre veste, compre colírio. Abra os olhos. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Tem gente triste, aí tem gente abatido. Aleluia. Reclamando da vida sem ver a fonte. Glória a Deus. E o problema não é de Deus, é você que está, aleluia, cego espiritual e não está vendo que Deus já providenciou a sua vitória. Amém. Aleluia. Lembra de H 21 do Gênesis? Diz que H estava chorando, desesperada, deixou o menino lá debaixo de uma árvore e disse: Senhor, meu filho vai morrer, eu vou morrer, vai morrer todo mundo, não tem água, estamos aqui, não tem pão, não tem nada. Glória a Deus. Aí o anjo do Senhor chegou e disse: H, abra os olhos. Abra os olhos. Quando ela abriu os olhos, estava bem pertinho de uma fonte de água. Levante a mão direita assim para o céu. Glória a Deus. Abra os olhos, abra os olhos. Abra os olhos. Abra os olhos. Tem uma fonte de bênção bem pertinho de você. Abra os olhos, tem uma fonte de bênção bem pertinho de você. E você aí reclamando da vida, da sorte. E a fonte de bênção bem pertinho. Mas a minha oração essa noite é a oração de Eliseu. É a oração do anjo do Senhor. Senhor, abre os olhos desse moço. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Oh, glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Glória. Quem pode dar outro glória a Deus? Eu já estou vendo pela fé, viu? Já estou vendo pela fé. Deus está abrindo os olhos de crente aqui essa noite. Eu estou vendo Jesus aplicando colírio nos olhos de crente. Eu estou vendo Jesus dando ouro puro, ouro refinado. Ei, Gamácia, anda lá. Vestes brancas, vestes brancas, vestes brancas. Aleluia. Diga para alguém ouvir aí perto de você, diga: compre. Compre ouro provado no fogo. Compre veste branca. Diga: vale a pena, vale a pena. Você vai enriquecer espiritualmente. Vai sair desta vida pobre, paupérrima. Vai viver uma vida espiritual mais cheia de Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Unge os olhos com colírio para que veja. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto estamos com os olhos fechados, não conseguimos contemplar as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Minha oração essa noite é que Deus abra os seus olhos. Oh, abre, Senhor, abre, Senhor. Abre os olhos deste moço. Abre. Abre os olhos desta mulher, abre os olhos deste moço, abre os olhos deste obreiro, abre os olhos desta igreja. Abre, Senhor. Grande, 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 grande.
Meu Deus é grande. Vamos cantar, meu Deus é grande, grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele é poderoso. Aleluia, vamos toda a igreja de pé cantar, meu Deus é grande.